O Corinthians se movimenta bastante nas últimas horas da janela de transferências com proposta para atacante e ainda sonhando com um goleiro reserva para o paredão Hugo Souza. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está bastante agitado no mercado da bola nessas últimas horas de janela de transferências do futebol brasileiro. O Timão fez uma proposta para atacante e ainda até sonha com um goleiro nessas próximas horas de janela, mas é muito difícil alguma negociação ser concretizada, isso falando de goleiro. Estamos vivenciando as últimas horas de janela de transferências do futebol brasileiro. Lembrando que a janela principal começou lá no mês de janeiro, e nessa janela, o Corinthians anunciou 7 novas contratações e uma renovação de contrato. Relembrando aqui, vamos lá. O Corinthians anunciou Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, Alan, Zacaria Labiá, o Jesse Lingard, Alan, além da renovação de contrato com o Angileri. Então, 7 novas contratações e uma renovação que eu trato como um novo reforço, porque poucos acreditavam que o Angileri iria continuar no timão. A janela principal, ela fechou no dia 3 de março, mas a CBF acabou autorizando uma chamada janela adicional, onde se permite contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. O Corinthians, mesmo com todas essas contratações, vários jogadores chegando, só que também lembrando, vários jogadores foram embora. Nesse ano, um calendário bastante apertado, Corinthians que tivemos campeonato paulista, ficamos na semifinal da competição, estamos campeonato brasileiro que vai até o final do ano, já temos o nosso grupo na Libertadores da América e também na Copa do Brasil. Absolutamente que o Corinthians quer entrar e brigar, não apenas participar desses campeonatos. Chega, por exemplo, de passar vexame na Libertadores da América e, claro, na Copa do Brasil vamos defender o título que conquistamos no ano passado e no Campeonato Brasileiro também chega de passar vergonha. Então, mesmo com todos esses reforços, Dorival continuou pedindo mais contratações. Lembrando que o Corinthians, desde o mês de janeiro, o Corinthians tinha um acerto, por exemplo, com o goleiro João Ricardo. Só que no início do mês de março, João Ricardo foi até o CT Dr. Joaquim Grava realizar exames médicos e não foi aprovado. Depois disso, o Corinthians passou a observar outros goleiros, goleiro experiente para ser o reserva imediato do paredão Hugo Souza. Com pouco tempo disponível, alguns nomes até surgiram que chamaram a atenção, como por exemplo, o goleiro de 39 anos argentino Sérgio Romero, com informações que foi oferecido ao Timão, mas até o momento dificilmente teremos alguma informação sobre avanço. Goleiro João Paulo, que pertence ao Santos, está emprestado à equipe do Bahia. O Corinthians chegou a consultar o staff do jogador, segundo informações que chegaram, mas também tivemos informações que o jogador não quis avançar nas conversas em respeito à equipe do Santos, clube ao qual ele acabou se formando. Também tivemos informações ligadas ao goleiro Bruno Bertinato, da equipe da Portuguesa, mas tivemos informações que o Corinthians não quis avançar, porque o Bruno Bertinato, alguns dias atrás, fez um jogo de Copa do Brasil e acabou falhando. Então, essa falha, segundo informações que chegaram, fizeram o Corinthians desistir de tentar avançar pelo goleiro, bom goleiro,
da equipe da Portuguesa. Então, além de goleiro, o Corinthians também busca um atacante, um jogador para ser o substituto imediato do Yuri Alberto. Pedro Raul não está bem, o Guinegão também não está bem nessa nova temporada. Guinegão que foi importantíssimo na temporada passada. E nas últimas horas tivemos a informação que o Corinthians avançou para tentar contratar o atacante René da equipe da Portuguesa. René que tem apenas 22 anos. Qual que foi a proposta do Corinthians? Segundo informações, o Corinthians fez uma proposta por empréstimo à equipe da Portuguesa, uma proposta que inicialmente o Corinthians não iria gastar nenhum valor, pagamento apenas de uma taxa de vitrine, ou seja, e absolutamente com a Portuguesa ganhando em uma venda futura. A questão do René, tivemos informações que a proposta já está feita e agora o Corinthians corre nessas próximas horas para tentar ter um avanço significativo com a equipe da Portuguesa e tentar fechar a contratação do jogador. Lembrando que o Corinthians também procurou e negociou com o Botafogo pela contratação do atacante Arthur Cabral, mas com a informação que o Corinthians fez proposta ao René, dificilmente o Corinthians vai continuar tentando o Arthur Cabral, destacando que o Corinthians chegou até a ter um acordo com o Botafogo aceitando emprestar empréstimo gratuito, mas com o Corinthians arcando com a totalidade dos salários do Arthur Cabral. E é aí que tudo travou. O salário do Arthur Cabral, 1,5 milhão de reais por mês. O Corinthians queria pagar a metade, absolutamente, que o Botafogo acabou não aceitando. Não tem como eu cravar aqui para vocês, nesse momento que eu gravei esse vídeo, que o Arthur Cabral está totalmente descartado, porque no futebol as coisas são dinâmicas, tudo pode acontecer, mas eu particularmente acho que com a proposta ao René, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Então, é assim que o Corinthians está se comportando nessa janela de transferências, nessas últimas horas. Vamos aguardar todas as definições. A minha opinião quanto a essa movimentação do Timão nessas últimas horas de janela de transferências é a seguinte. Vamos lá, goleiro, reserva do Paredão Hugo Souza. Será que vem algum? Bom, tivemos aí Bruno Bertinato, que informações que o Corinthians desistiu. João Paulo também, que o João Paulo não quis avançar em respeito ao Santos. Sérgio Romero, só tivemos informações que ele foi oferecido. E eu cheguei até a falar a vocês de um goleiro de 2,8 metros de altura, o mais alto do futebol brasileiro, Diego Washington, que está no 15 de Jaú, mas acredite-se que o Corinthians nem cogitou e, sinceramente, nem deve ter tido nenhuma intenção pelo jogador. Na minha visão, goleiro, praticamente impossível de alguma coisa acontecer. Claro que eu não vou cravar aqui, porque de repente vai que alguma coisa aconteça. Eu sempre falo a vocês da dinâmica do futebol. Arthur Cabral, ao meu ponto de vista, o Corinthians não deveria nem ter procurado. Alguém no Corinthians imaginou que o Botafogo iria aceitar pagar metade dos salários do jogador no Corinthians? É só o Corinthians que paga, que empresta jogador e ainda pagando parte de salários. Tivemos algumas informações que uma possível troca estava sendo conversada, Pedro Raul por Arthur Cabral, mas ao meu ponto de vista isso também não deverá avançar e tem até informações que tem chance do Pedro Raul deixar o Corinthians rumo à equipe do Vitória. Sinceramente, para mim, não compensaria. Arthur Cabral 1,5 milhão, vem para cá, e o Pedro Raul 700 mil vai para lá, o Corinthians só iria aumentar as despesas. Então, sinceramente, ao meu ponto de vista, não valeria a pena. Agora, o René, Corinthians corre contra o tempo para se acertar com a Portuguesa. Nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode até ser que tivemos alguma informação, que tivemos avanço, ou que de repente também um acordo ficou distante de acontecer. Falando do René, eu particularmente gosto do jogador, é jovem, apenas 22 anos, 1,85 m de altura, um centroavante de área, mas que também atua muito bem pelos lados do campo. Então, é um atacante de muita movimentação. Ao meu ponto de vista, nesses moldes, o Corinthians trazendo por empréstimo, com taxa de vitrine e, claro, porcentagem para a Portuguesa, ao meu ponto de vista, para a Portuguesa é uma grande possibilidade de
de um faturamento em um futuro próximo, e para o Corinthians, claro, de repente, um jogador que acabe se destacando. O Corinthians, sinceramente, ao meu ponto de vista, nesses moldes acaba compensando. Arthur Cabral, volto a dizer, ao meu ponto de vista, não compensa. Se de repente acontecer alguma coisa e avançar e o Arthur Cabral vier para o Corinthians, claro que eu sempre vou torcer e muito para qualquer jogador que chegar, mas a minha visão é que não valeria a pena. Enfim, essas são as informações que temos de momento em relação às últimas horas de janela de transferências do Corinthians. Se alguma novidade acontecer, algum nome surpresa surgir nessas últimas horas, mas eu acho difícil, destacando que a janela fecha no dia 27, mas o boletim informativo diário da CBF, ele roda ali até mais ou menos 19 horas do dia 27, sexta-feira. Então, esse é o tempo que o Corinthians tem para de repente tentar fechar alguma contratação nessas últimas horas de janela de transferências, após o fechamento da janela do dia 27, somente em julho, para novas contratações. Então era isso que eu queria passar para vocês, as movimentações do Timão nessas últimas horas de janela de transferências do futebol brasileiro. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês acham que de repente algum goleiro pode surgir nessas últimas horas? Arthur Cabral, será que o Corinthians deveria tentar? Para mim, sinceramente, não. E o René, será que teremos avanço? Será que vai fechar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!